filme Caça-Fantasmas Afterlife tem estreia marcada para dia 11 de novembro, após sucessivos adiamentos. Ele vai ser uma continuação direta dos outros filmes da franquia. Eu resolvi então trazer aqui o primeiro filme Caça-Fantasmas de 1984, que é muito a cara da proposta aqui do Clássicos Nerd. E também vou trazer referências interessantes, ligações muito legais entre o filme, a história ali do filme e a vida real mesmo. Então não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Caça-Fantasmas é muito legal, é um dos grandes filmes dos nerds da década de 80. Então eu venho trazer aqui ele após essa divulgação aí dessa continuação, depois de tantos anos, né? E também vou trazer referências legais, muito interessantes, entre o filme e a vida real. Então não deixe de conferir aqui nesse vídeo, mas antes de eu começar, eu peço aquele seu like e a sua inscrição. Então, desde já agradeço, muito obrigado, e vamos continuar. O filme começa com 3 professores de parapsicologia da Universidade Columbia, em Nova York. Peter Venkman, Raymond Stantz e Egon Spengler. Eles são demitidos pelo reitor após ele achar que eles são grandes bobalhões e estão ali perdendo tempo, são charlatões e tudo mais. Após essa demissão, eles resolvem então criar a sua própria empresa. Para isso eles arrumam um prédio onde já foi o corpo de bombeiros, aí em Nova York, e também compram uma ambulância Cadillac 1959. E com isso formam a empresa chamada Caça-Fantasmas. Egon é um gênio da ciência. Raymond, que só é chamado de Ray, é especialista em história da paranormalidade e metalurgia. Já o Peter, ele é mais um caoseiro mesmo, ele é um charlatão ali da equipe. Dana Barrett chama os caça-fantasmas até o seu apartamento para investigar coisas estranhas que estão acontecendo lá. Peter chega ao local e verifica que alguns objetos chamam o nome de Zul. Ele então, ali naquele primeiro momento, não sabe afirmar o que significa. Ele leva essa informação para os demais para que posteriormente tenha um andamento daquele caso ali. Em seguida, a recém-contratada secretária Janine Melnitz recebe um chamado que um monstro gosmento verde está assombrando ali um jantar de gala no Sedgwick Hotel. Os 3 vão ao local, lá eles encontram o fantasma e começam a usar os seus aparatos, para a captura de fantasmas. Eles utilizam os feixes de prótons e com esses raios eles conseguem primeiro imobilizar o fantasma e depois aprisioná-lo num dispositivo. Esse dispositivo depois ele era armazenado num confinamento maior que vários fantasmas ficariam presos ali, chamado receptáculo. Isso ficaria lá na base dos caça-fantasmas. Esse fantasma, inclusive, esse fantasma verde, ele é conhecido depois como Geleia. A partir daí, começam a aparecer vários casos de fantasmas na cidade. Eles se veem obrigados a contratar mais uma pessoa, e aí eles contratam o Winston Zeddemore. Esse quarto integrante, então, compõe ali a equipe e eles ficam atuando, capturando fantasmas pela cidade de Nova York. E, paralelo a isso na história, o Peter vai ao apartamento de Dana para informar o que significaria o Zul. Zul seria um semideus sumério de histórias que remontam a 6.000 anos antes de Cristo, e ele seria o guardião preferido de uma entidade chamada Gozer. Logo após Peter sair do apartamento, a Dana ela é possuída por essa entidade, esse semideus Zul. Pouco depois, um outro semideus chamado Vince Clorto, ele também se apossa do corpo do vizinho de Dana, o Louis Tully. E assim que ele é possuído, ele fica vagando a cidade procurando Zul, até que os policiais o encontram e, achando aquela situação estranha, leva o Louis até os caça-fantasmas. Depois, o inspetor Peck, da EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, chega à sede dos caça-fantasmas com uma ordem judicial. Ele afirma que precisa inspecionar o receptáculo, que é aquele local de armazenagem de todos os fantasmas capturados. Com muita relutância, eles são obrigados a deixar que o Peck faça besteira. E ele faz.
Ele, quando abre o receptáculo, ele solta os fantasmas na cidade novamente. E o Peck vai e acusa os caça-fantasmas de fazer aquela lambança que foi ele que fez. Acaba que eles, os 4 integrantes ali dos caça-fantasmas, são presos e o Louis, que estava ali, né, possuído pelo Vince, vai junto com eles para a cadeia também. Egon e Ray analisam as plantas do edifício de Dana na cadeia. E eles chegam à conclusão que o engenheiro responsável pela obra, ele projetou o prédio para servir como se fosse uma espécie de antena para o portal que traria Gozer à sua realidade, a nossa realidade no caso. Então, eles tiveram essa informação e, ao mesmo tempo, a cidade toda de Nova York já está num caos. O prefeito, então, ordenou que os caça-fantasmas fossem liberados para que assim eles pudessem conter aquele caos em que a cidade se encontrava. Eles foram, então, direto ao prédio de Dana. Chegando lá ao local, Dana e Louis, ou seja, Zul e Vince, se encontram. E quando os dois se encontram, eles conseguem, então, abrir o portal para que Gozer atravessasse para a nossa realidade. A entidade fala com os caça-fantasmas, dizendo para que eles pensem numa maneira com a qual Gozer vai destruir tudo, vai destruir toda aquela cidade ali, tudo que eles conhecem. Eles 4 ali, na verdade, combinam em limparem suas mentes, só que o Ray, ele tem uma lembrança da infância. Essa lembrança da infância, ele lembra do Stay Puft, o monstro de marshmallow. E nesse momento o Gozer diz que foi escolhido a forma. Então é projetado ali um gigantesco monstro de marshmallow vestido de marinheiro e destruindo toda a cidade. Os caça-fantasmas começam a usar os seus feixes de prótons na criatura, mas não dá muita vazão. Então o Egon sugere algo que ele anteriormente já havia falado que seria perigoso: cruzar os feixes de prótons. Ele disse que isso ia inverter as partículas e isso ia aconteceria de fechar o portal, mesmo que eles arriscassem a própria vida com isso. É o que eles fazem, eles cruzam os feixes, o portal se fecha, há uma grande explosão, mas eles conseguem sobreviver, e não só eles 4, mas também Dana e Louis. E Gozer não consegue, ele retorna para dentro do portal de onde ele estava saindo. Em seguida, eles descem lá do prédio, são ovacionados pela população e está em meio a uma chuva de marshmallow. Todos na cidade estão vendo o marshmallow caindo do céu, vários pontos de marshmallow caindo do céu. E nesse momento, enquanto eles estão entrando no carro, o Geleia atravessa a imagem e se depara com a câmera. E assim se finaliza o filme. Agora que eu contei a história do filme, vamos para as correlações com a realidade. A primeira é a sede dos caça-fantasmas. Aquilo não foi feito em estúdio, aquilo foi utilizado mesmo, aquele local ali, é um local que existia, o prédio existia ali em Nova York. O endereço, que é 14 Northmore, Manhattan, em Nova York, ele existe até hoje. Hoje ele é uma oficina mecânica, mas ainda é um ponto turístico também para nerds que passam por ali, sabem da história e visitam ali o local, tiram umas fotos. Esse local, ele existe e está lá até hoje, da mesma forma, com a mesma arquitetura que tinha na época do filme. Outra interação muito interessante do filme com a realidade é o telefone. Em determinada parte do filme, os caça-fantasmas colocavam um comercial na TV, lá na história, com o seu telefone para que se contatasse os caça-fantasmas em caso de encontrar algum fantasma. Ocorre que muitas pessoas, depois de assistir o filme no cinema, tentavam telefonar para aquele número, que era o 555-2368. E olha que interessante, os produtores do filme fizeram como se fosse um easter egg. Quando se telefonava para esse número, aparecia a mensagem: "Olá, nós estamos fora caçando fantasmas no momento." Durante as 6 semanas de exibição do filme, receberam-se muitas ligações. Chegou-se ao pico de 1000 ligações por hora em todos os Estados Unidos. Isso é uma questão muito interessante, vamos dizer assim, um easter egg que tinha uma correlação direta do filme com a nossa realidade. E aí, pessoal, gostaram? Lembravam do filme? Já conheciam o filme Caça-Fantasmas? E essa correlação com a nossa realidade? Essas duas correlações aí, vocês conheciam? Deixe seus comentários aqui.
E querem fazer alguma sugestão? Também deixem aqui com a gente. E também não esqueçam de deixar o seu like e a sua inscrição, para que a gente continue crescendo cada vez mais aqui no canal, trazendo cada vez mais conteúdo legal para vocês. Então, eu já agradeço, muito obrigado e até a próxima.